Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler hoje alguns textos para embasar a mensagem desta noite. E mais uma vez, viu, Priscila? Seja muito bem-vinda, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 37. A Eliane não pôde participar, mandou mensagem, está viajando. A Crê também gostaria de participar, mas está com algumas situações para resolver. Mas pode ser que se ela conseguir resolver antes, ela ainda entre para participar com a gente, tá? Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 37. Todos acharam? Amém? Só o joinha, isso. Então vamos lá. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dá esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram, assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais. Porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Amém? Então, como eu falei, hoje a gente vai passear em alguns textos para fundamentar a mensagem desta noite. E aí eu começo já citando aqui o escritor Guy Debord. Ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Nesse livro ele disse o seguinte, que o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre as pessoas mediada pelas imagens. Então, quando a gente lê esse texto, a gente vê como que Jesus ele confronta
os fariseus, os escribas, os doutores da lei, a respeito destas manifestações de exterioridades. Ele viu ali que aquelas pessoas que estavam naquele mesmo ambiente que ele, e estavam ali com um olhar de julgamento, estavam ali para julgá-lo e julgar uns aos outros, dar conta da vida do outro, né? Dizem até que se você cuidar da sua própria vida, você não vai ter tempo de cuidar da vida de ninguém, porque só a nossa própria vida já toma muito tempo. Se há tempo, se há espaço para cuidarmos da vida do outro, é porque a gente está deixando a nossa vida à deriva. A gente está deixando a nossa vida de lado. E aí a gente cai naquela palavra onde Jesus diz assim, olha, por que reparas o cisco no olho do teu irmão, né? E você não consegue enxergar a trave que está no teu próprio olho. Hipócrita. E não tem um pecado que Jesus tenha combatido mais do que a hipocrisia. Toda a sua militância a respeito do pecado, ele batia em cima da hipocrisia, ele batia em cima da falsidade, ele batia em cima desse mecanismo que gera seres artificiais, pessoas artificiais. Aí ele diz, hipócritas, como é que vocês conseguem reparar um cisco no olho do teu irmão, mas você não consegue reparar a trave que está no teu? Faz assim, e aqui eu estou parafraseando, tira primeiro a trave que está no teu, aí você conseguirá enxergar claramente e poderá ajudar teu irmão. Eu acho que uns 2 cultos, 3 cultos atrás, que eu falei a respeito, de você olhar o cisco no olho do teu irmão, há 3 ou 4 pregações, se eu não me engano, e comparando esse cisco com a trave, e aí você pode dizer assim, poxa, mas como é que o pecado do meu irmão, em relação ao meu pecado, ele é comparado apenas a um cisco? Se você compara o pecado dessa pessoa apenas como um cisco, é porque você não conhece a vida dele, é porque você não sabe quais são os pecados que ele tem praticado. Mas aí tem uma questão, que o pecado do teu irmão em relação ao teu é um cisco, e o teu em relação ao do teu irmão é uma trave, porque o pecado do teu irmão não tem a potencialidade, a capacidade de te levar para o inferno, de adoecer a tua alma, de fazer você virar bicho, de te transformar num diabo. Mas o seu sim. Por menor que seja, ele tem esta potencialidade. Ele tem essa capacidade. Por isso que o pecado do teu irmão, independente de qual seja, comparado ao teu, é apenas um cisco. Porque Deus já falou lá no Velho Testamento. Por acaso os pais comerão uvas e os filhos ficarão com seus dentes embotados? E ali ele estava dizendo que cada um vai dar conta do seu próprio pecado. Cada um vai dar conta do seu próprio erro. O pecado do pai sobre os filhos pode ter aí uma consequência relacional, de ambiente, né? De trato, mas não de hereditariedade. Não é porque o teu pai pecou que você vai responder por esse pecado. Quando Deus falou, fazendo essa separação, que os pais comerão uvas e os filhos ficarão com os dentes embotados, ele estava dizendo claramente, cada um vai dar conta do seu próprio erro, cada um vai dar conta do seu próprio pecado. E aí, voltando aqui para o nosso texto, a gente vê essas pessoas ali, postas, prontas, para julgarem uns aos outros, para condenarem uns aos outros, para pesarem e medirem uns aos outros. Pessoas vivendo de exterioridade, e é isso que Jesus fala, quando ele diz assim, olha, no versículo 39, né, versículo 38, o fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer.
O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo. É o olhar para fora e não o olhar para dentro. O convite que o Evangelho nos faz, o convite que Jesus nos faz, é para que tenhamos um olhar para dentro e não um olhar para fora. Sabe por quê? O olhar para fora faz com que o cego Bartimeu, quando clamava, só consiga escutar: não incomodes o mestre. O olhar para fora faz com que aquele paralítico à beira do tanque, toda vez que ele tentava entrar para ser curado, e ali era uma crença que existia, não que de fato um anjo descia do céu, tocava na água e quem entrasse ali ficaria curado. Era uma crença, era um folclore. Então o olhar para fora faz com que esse paralítico só consiga enxergar as impossibilidades, a limitação do seu próprio ser em relação às outras pessoas, e ele não conseguia entrar. O olhar para fora faz com que aquela experiência que Pedro teve andando sobre as águas só consiga olhar as águas revoltas embaixo dos seus pés. O olhar para fora, e aí a gente vai lá no Velho Testamento, e a gente vai ler um texto lá do Velho Testamento, lá em 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 16, eu vou já confirmar isso. Faz com que aqueles servos de Eliseu só consigam ver o exército acampado contra eles. O olhar para fora faz com que qualquer diagnóstico se torne definitivo na sua vida. Qualquer notícia ruim se torne definitiva na sua vida. É isto que um ser que vive de exterioridades, um ser que vive para fora, o seu olhar é sempre para fora, ele consegue enxergar somente as limitações da vida. Abra lá em 2 Reis, capítulo 6. Olha lá, 2 Reis, capítulo 6. Vou tentar ser rápido aqui na leitura desse texto, mas eu preciso ler até o versículo 17, do versículo 8 ao versículo 17, para que você consiga entender o contexto. Todos acharam? Joinha? Vamos lá? O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, que era Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, quem foi fofocar para o rei de Israel que nós estávamos montando acampamento contra eles? Respondeu, versículo 12, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que não era um ser de exterioridades, que não tinha um olhar para fora, o olhar dele era para dentro. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Este jovem, ele tinha um olhar para fora. Ele só conseguia enxergar aquele exército cercando o acampamento, cercando a cidade.
Mas Eliseu, que tinha um olhar para dentro, que ele sabia que maior é o que estava com ele do que o que estava com o exército inimigo, do que o que estava com o exército inimigo, e tinha esse olhar para fora, ele faz uma oração e diz: Senhor, mostre para ele, para que ele também veja, para que ele não olhe somente as exterioridades, para que ele não olhe somente o palco onde as pessoas pegam a sua persona e se apresentam, cada um representando o seu papel, em representações performáticas, para tentar mudar o ambiente. Mas mudar o ambiente não é para o outro, mudar o ambiente para si. Fazendo voo solo, né? Seguindo seus próprios projetos, seguindo seus próprios planos. Mas aquele que tem um olhar para dentro, ele pensa no outro, ele consegue enxergar o outro. Porque ele sabe que Deus colocou dentro dele a eternidade. Um ser de exterioridades, ele vive de performances. Um ser de exterioridades, ele tem um olhar limitado. E tudo diz respeito a esse olhar. E o contexto direto desse texto é justamente isso. Quando Lucas diz assim, no versículo 37, ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Ao falar Jesus essas palavras, se você pegar o contexto, Jesus está falando justamente do olhar. Ele diz assim, olha, a lâmpada do corpo são os olhos. Se o teu olhar for bom, o teu corpo terá luz. Mas se o seu olhar for mau, o teu corpo estará em trevas. Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? E aqui, quando ele fala em olhar, ele está falando de julgamento, ele está falando de leitura, ele está falando de interpretação da vida. Sabe aquelas pessoas que só conseguem enxergar catástrofe em tudo? Só conseguem enxergar limitação em tudo? Elas são incapazes de enxergar uma situação de dificuldade, uma situação de luta, uma situação de escassez e ver ali uma oportunidade para ela ter uma experiência com Deus gigantesca. Porque se tornou um ser de exterioridades. Se tornou um ser de um olhar para fora e não tem um olhar para dentro. Mas aquele que em Cristo consegue olhar para dentro, consegue olhar para o seu coração, consegue olhar para o seu interior e enxergar que o reino de Deus não está fora de vocês. O reino de Deus está em vós. Quando disserem por aí, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não acrediteis, porque o reino de Deus ele não vem com visível aparência, ele não vem com as suas exterioridades, ele não vem com as suas pirotecnias. Ele não vem chamando atenção, porque o reino de Deus, disse Jesus, está dentro de vós. E é por este reino que nós vivemos. É para este reino que nós vivemos, para que ele se manifeste no nosso exterior. Não tem aquele hino que diz assim, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, Senhor. Lembram deste hino? A começar em mim. Aquele que tem um olhar para o coração, ele diz, comece em mim, Senhor. Quando Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos, ceando, e ali ele anuncia que um dos 12 iria traí-lo. Hoje, se isso acontecesse, se eu chegasse aqui, não necessariamente a esse grupo, né? Mas se você chegar num determinado grupo e fazer uma revelação dessa, que naquele grupo há uma pessoa que irá te trair, a resposta e a manifestação que a gente vai enxergar ali naquele grupo vai ser, será que é fulano? Será que é o Antônio? Será que é Maria? Será que é a Francisca?
Mas quando Jesus estava sentado com os 12, ceando, e ali ele anuncia que um dos 12 iria traí-lo, os discípulos viram para Jesus e não perguntam, será que é Pedro, Senhor? Tiago não chegou para Jesus e falou assim, Jesus, será que é Pedro? Pedro não chegou, será que é João? João não chegou, será que é Bartolomeu? Né? Bartolomeu não chegou, será que é Tomé? Eles não ficaram se acusando. Como a gente vê em muitos grupos, em muitas igrejas. Mas eles viraram para Jesus e chamaram a responsabilidade para si. Para si. Eles tentaram vestir aquela carapuça e viraram para Jesus e disseram, será que sou eu, Senhor? Será que sou eu, Senhor, o traidor? Não quero saber se talvez seja João, se talvez seja Pedro, se talvez seja Tiago, Tomé. Eu quero saber de mim, Senhor. Porque o que importa é a minha relação contigo. É o meu caminhar contigo. O que as outras pessoas só me interessa se for para eu levar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de vida, de exortação. Mas se for para responder a respeito de algum pecado, o que elas estão fazendo não me interessa, me interessa o que eu estou fazendo. E que pode estar me afastando de ti, porque a Bíblia diz que o pecado é que faz separação entre o homem e Deus. O homem e Deus. É a sociedade do espetáculo. Como eu citei aqui no início, né? Guy Debord, ele diz que não é um conjunto de imagens, mas é uma relação. É uma relação social entre as pessoas mediada por essas imagens. Abraçamos a imagem, cultuamos a imagem. E a segunda coisa a respeito dessa sociedade do espetáculo, do ser de exterioridades, é que ele passa a querer impressionar as pessoas através das suas exterioridades. Olha o que o fariseu diz. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. Isso traz a nós a imagem de que ele correu e se lavou, para mostrar que ele cumpria a lei, que ele cumpria os mandamentos humanos, a tradição humana. Ele cumpria. Ele foi na frente e fez isso. E ficou observando para ver se Jesus faria também, para ver se os discípulos fariam também. Ele tenta impressionar com o que há do lado de fora. Sabe por quê? Porque lhe falta do lado de dentro. Lhe falta personalidade, lhe falta caráter. Lhe falta frutos do Espírito Santo. E sobra obras da carne. Lhe falta aquilo que Paulo fala em Gálatas, relacionando como fruto do Espírito, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra estas coisas não há lei. E aí ele relaciona as obras da carne: ira, porfia, inimizades, contendas, divisões, facções, invejas, todas essas coisas. Quando você começa a se expressar pelo lado de fora, é porque você está vazio do lado de dentro. É que não há fruto em você, não há relacionamento com Deus em você, não há intimidade com Deus em você. E aí você tem que se agarrar a esses penduricários. Aí você quer se expressar através de um telefone, você quer se expressar através do teu carro, você quer se expressar através da tua roupa, você quer se expressar através da tua aparência.
Ah, pastor, então você está dizendo que a gente não pode se vestir bem? Não, não estou dizendo isso. Ah, pastor, então você está dizendo que a gente não pode comprar um bom carro? Não, não estou dizendo isso. Ah, então você não pode ter um bom celular? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a partir do momento que você usa essas coisas para mostrar para os outros que você é melhor do que os outros, ou ser aceito em determinado grupos, aí está errado. Aí está errado. Entendem? Fiquei sabendo de uma pessoa que foi obrigada, de certa forma, obrigada a comprar um Rolex, porque o grupo que ela estava se relacionando só iria aceitá-lo se ele tivesse um Rolex no braço. Aqui é um exemplo real, tá? Não é história, não. É real. Na minha adolescência, eu fiz isso muito, irmãos. Eu fiz isso muito para ser aceito em determinados grupos. Talvez seja uma marca registrada de muitos adolescentes, né? Tentarem ser aceitos em determinados grupos. E aí se veste como eles, anda como eles, fala como eles. Ou seja, abre mão da sua própria identidade, da sua individuação, tão rara e cara a ser desenvolvida e construída. Aí Jesus vem e diz assim, olha, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. Não é o que você tem que te define, mas é quem você é. É o teu ser, é a tua interioridade, é o que você carrega no coração. Por isso que Provérbios diz, sobretudo, o que se deve guardar acima de tudo. Olha como que o escritor de Provérbios, ele leva a sério. Ele não brinca, mas nós brincamos com essas coisas. Ele diz assim, sobretudo que se deve guardar. E se a gente trazer essa declaração dele para a nossa época, sabe, como se ele estivesse declarando isso hoje, ele estaria dizendo assim, olha, você coloca alarme no teu carro, você coloca alarme na tua casa, você faz seguro do teu carro, você faz seguro da tua casa, você faz seguro de vida. Mas o teu coração está escancarado para qualquer um entrar. Você não cuida do teu coração. Qualquer coisa entra e sai no teu coração. Como é a música, né, do César Minotti, né? César Minotti, Fabiano, é isso? Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, né? Estão rifando, estão leiloando os seus corações. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as veredas da vida. É do teu coração, guarde ele, proteja ele, não rifa ele. Proteja, guarde o teu coração, blinde o teu coração. Aí vem Jesus e diz assim, olha, a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Terceiro, o que essa sociedade do espetáculo, né, de imagens, mediadas por imagens, como disse Guy Debord. A terceira coisa é que você julga as pessoas também pelas exterioridades. Você não só se relaciona e se expressa através da sua exterioridade,
como você faz isso também ao se relacionar com as outras pessoas. O que você estaria disposto a fazer por Deus? O que você estaria disposto a fazer por uma outra pessoa, seja parente ou não? Em troca apenas de um sorriso, de um muito obrigado. Olha a sequência. O que você estaria disposto a fazer por Deus? Lembrando que o terceiro ponto, que as exterioridades, que essa sociedade do espetáculo nos leva, é nos relacionarmos com as outras pessoas também a partir das exterioridades. Julgamos o que as pessoas têm. Julgamos o que podemos ganhar delas. Os relacionamentos deixam de ser relacionamentos sinceros, de doação, e se transformam em investimentos. Ao ponto de, se alguém chegar para você e souber que você está conversando com determinada pessoa, ela vai dizer assim: meu irmão, como é que você tem coragem de conversar com essa pessoa? Aí você vai dizer assim: calma, estou fazendo investimento. Estou investindo. Logo, logo eu vou receber o lucro desse investimento, os juros e dividendos desse investimento. O que você estaria disposto a fazer por Deus? Olha o que o salmista disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que você estaria disposto a fazer por Deus? Segundo, o que você estaria disposto a fazer pelo próximo, seja parente ou não? Porque esta barreira de consanguinidade, de DNA, foi derrubada por Jesus. Viu? Então todo mundo é teu pai, todo mundo é tua mãe, todo mundo é teu irmão, todo mundo é tua irmã. E é assim que o Evangelho nos manda relacionarmos com essas pessoas. As mulheres idosas como a mãe, aos idosos como o pai, ao jovem como irmãos. Porque a barreira de separação ela foi derrubada, a barreira do DNA ela foi derrubada por Cristo. Não existe mais essa barreira, essa diferença, a gente aqui que coloca. A Bíblia diz que em Cristo não existe homem e mulher, macho, fêmea, rico, pobre, branco, preto, alto, baixo. Não existe, essa barreira foi derrubada. O que você estaria disposto a fazer por Deus? O que você estaria disposto a fazer pelo outro? E o que você estaria disposto a fazer por dinheiro? Hã? Pensou que eu não fosse chegar nesse ponto, né? Hã? Pare e pensa um pouquinho. Tenho certeza que o que você estaria disposto a fazer por Deus seria limitado. O que você estaria disposto a fazer pelo outro seria limitado. Mas o que você estaria disposto a fazer por dinheiro? Ilimitado. Ilimitado. E não é só para comer, não. E não é só para comer. Não é só para colocar a comida na mesa. Entende? E por causa desse olhar para o outro, através dessas exterioridades, aquilo que a pessoa tem ou deixa de ter, a gente comete o pecado da acepção de pessoas, como diz o apóstolo Tiago. Lá no capítulo 2, abre lá, vamos ler juntos. Tiago, capítulo 2, vê lá. É o Johnny que acabou de entrar, Johnny? É você, Johnny? Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo, viu?
Fica tranquilo, fica tranquilo. Tem problema não, tá bom? Seja bem-vindo. Então vamos lá, Tiago capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Olha aí. Quando eu valorizo somente o que o outro tem. Eu falei aqui, eu estou preparando, tá curtindo no meu coração uma pregação que assim, é o evangelho do outro lado do muro. Porque desse lado do muro é fácil. Desse lado do muro é onde todos te conhecem. É o da igreja, é o da família, muitas vezes. Mas do outro lado do muro é o do desconhecido. É o evangelho do outro lado do muro. Eu vejo o tempo todo isso acontecendo. Pessoas que não valem um vintém. Uma moeda de 1 centavo, não vale. Não vale, são mau caráter. São mau caráter. Mas por andarem com terno e gravata, são bem tratadas e bem recebidas onde chegam. Enquanto outros, que andam com roupinhas simples, puída, muitas vezes rasgadas, sujas, mas que carregam um excelente caráter. Pessoas honestas, sérias, carregam dentro de si o reino de Deus. São desprezadas e maltratadas pela roupa que vestem. Olha o que Jesus, o Espírito de Cristo, fala através de Tiago. Se entrardes, portanto, se entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Um ser das exterioridades, ele é tomado por perversos pensamentos. Ele carrega perversos pensamentos. Ele é abastecido por perversos pensamentos. E ele segue, ouvir, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores.
Olha o que um ser de exterioridades ele chega a fazer. Porque essa é a pedra de toque dele. É assim que ele se relaciona. É através da sua roupa. É através do seu vestido, do seu terno, do seu carro, do seu celular, do seu título, do seu trabalho. Muitas vezes lógico que as pessoas sabem que eu estou brincando, né? Mas eu deixo claro que eu não quero falar. Elas me perguntam, o que você faz? Aí eu falo assim, eu sou catador de latinha. Lógico que elas sabem que eu estou brincando. Mas fica claro ali que não interessa o que eu faço. Não interessa o que eu faço. Ou deixo de fazer. Então, para finalizar, irmãos, o resumo de tudo isso que nós falamos aqui é que tudo procede do coração. Tudo procede de dentro. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Tudo procede do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. O olhar, a interpretação. Não tem problema nenhum, quero deixar isso muito claro. Você comprar o carro que você quer, você comprar o celular que você quer, vestir a roupa que você quiser, se apresentar da forma que você quiser, não tem problema nenhum, mas isso não pode te definir. O teu carro não pode te definir, a tua casa não pode te definir, o teu emprego não pode te definir, o teu celular não pode te definir, o teu dinheiro não pode te definir. Porque você é um ser do reino. Você carrega o reino de Deus dentro de você. E você tem que honrar aquele que, sendo rico, se fez pobre para que através da sua pobreza enriquecesse a muitos. A muitos. Assim tem que ser a sua vida. É falar com Pedro e João, aquele paralítico sentado próximo à porta formosa. Quando ele estava ali, ele pediu esmola a Pedro e João. E Pedro e João disseram àquele homem, olhe para nós. E ele olhou, esperando receber alguma coisa. E esse esperando receber alguma coisa, talvez já com as mãos assim, ó. Assim. É assim que o mundo está olhando para você. É assim que as pessoas estão olhando para você, esperando receber alguma coisa. Não que você tire delas alguma coisa, não que você arranque delas alguma coisa, mas esperando receber alguma coisa. E Pedro e João viraram para aquele homem e disseram, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem se colocou de pé e começou a andar. E foi curado da sua paralisia. Foi curado da sua deficiência. Agora recente, a gente acompanhando o escândalo desses pastores. Os pastores arrancando, se for confirmado. O mundo olha para você como igreja, esperando receber alguma coisa. Não é para você espoliar o mundo. Não é para você tirar do mundo. Mas é para você dar. Para você levar graça.
para você levar perdão, para você levar cura, para você levar transformação, para você levar amor. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Fique curado. Em nome de Jesus, seja restaurado. Em nome de Jesus, seja salvo. Em nome de Jesus, tenha a sua vida transformada. Em nome de Jesus, haja paz no seu lar. Haja paz no seu lar. Haja paz na sua vida. Haja contentamento no seu coração. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Seja independente. Não dependa mais de esmola. Não dependa mais de esmola. Não precisa mendigar aqui na Porta Formosa. Agora você pode prover o seu próprio sustento. No nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te glorificamos, te bendizemos, ó Deus, na beleza e no esplendor da tua santidade. Te damos graças, meu Senhor, por mais esta noite na tua presença. Aprendendo, meu Senhor, o teu evangelho, aprendendo a tua palavra. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a cada dia, a olharmos para o nosso coração, a olharmos para dentro de nós, meu Senhor, porque olhando para o nosso coração, olhando para dentro de nós, Senhor, este olhar nos torna ilimitados em Cristo, meu Senhor. Nos torna fortalecidos, ó Pai, capacitados, meu Senhor, para enfrentarmos as dificuldades da vida. Em nome de Jesus, meu Senhor, que não sejamos seres das exterioridades, que não façamos parte, meu Senhor, da sociedade do espetáculo, meu Deus, daquela relação, meu Senhor, social entre as pessoas mediada pelas imagens, Senhor amado, como diz o Escritor. Não queremos, Senhor, cultuar a imagem. Não queremos, meu Senhor, cultuar o espetáculo. Mas queremos andar, Senhor, em novidade de vida na tua presença e neste mundo. E que possamos, Senhor, dizer ao mundo e dizer às pessoas que necessitam: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, seja salvo, para a honra e glória do nome do Senhor. Assim nós oramos, Senhor, e assim cremos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um nesta noite, com cada família aqui representada, desde hoje e para todo sempre. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém?